Há momentos na televisão que simplesmente ficam marcados para sempre. Momentos que ninguém esquece, que reverberam no pensamento do público, que fazem barulho, que dividem opiniões e geram debates acalorados por dias a fio. E o que aconteceu ao vivo naquela noite entre Nicolas Ferreira, o jovem deputado que não teme a verdade, e Lázaro Ramos, um dos artistas mais carismáticos e respeitados do país. Entrou para essa história. De um lado, Nicolas jovem, direto, dono de uma oratória que incendeia plateias, amado por muitos e incompreendido por tantos outros, conhecido por não ter papas na língua e enfrentar o establishment. Do outro, Lázaro Ramos, uma voz consagrada do teatro e da televisão, mestre no discurso sensível, no ativismo social e conhecido por sua postura calma e segura. A expectativa era um debate cordial, até que uma risada, sim, uma risada mudou. O rumo do tudo, Lázaro, confiante, zombou da fala de Nicolas em rede nacional, certo de que estava dominando a situação. Afinal, quem ousaria contestar um ator tão prestigiado? Só que ele não contava com a resposta que viria. Em seguida, menos uma resposta que atravessou a arrogância como uma flecha certeira, que transformou o deboche em silêncio constrangedor. Essa é a história de um embate, onde vaidade e verdade se encontraram e a vaidade perdeu. Não é apenas uma luta política ou ideológica. É sobre orgulho, coragem e um arrependimento visível para o Brasil inteiro. Prepare-se para entender. Passo a passo. O momento em que um artista renomado foi desarmado pela firmeza de um jovem político e de como a televisão brasileira presenciou algo que muitos jamais imaginaram. Se você quer ficar por dentro dos debates que realmente mexem com o Brasil, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e comenta. Aí, de onde você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou. A noite prometia ser apenas mais um capítulo dos debates acalorados que viram rotina na TV brasileira. Mas bastou a simples chamada com os nomes dos convidados para que a audiência disparasse. De um lado, Nicolas Ferreira, jovem, com uma linguagem direta e contundente, que não deixa espaço para rodeios. Do outro, Lázaro Ramos, ícone do meio artístico, com uma trajetória marcada pelo engajamento social e discurso afiado. O tema era juventude, política e representatividade, mas o que poucos sabiam é que nos bastidores o clima já estava carregado, como se todos ali soubessem que, mais cedo ou mais tarde, o confronto inevitável explodiria. O cenário estava pronto. Uma plateia cheia, os holofotes posicionados, câmeras ligadas e uma energia quase elétrica preenchendo o estúdio. No começo, tudo parecia seguir o esperado. Cumprimentos formais, sorrisos contidos, respostas educadas. Nicolas falava com convicção sobre responsabilidade política, mérito e os desafios da juventude. Lázaro respondia com sua voz calma e pausada, trazendo reflexões sobre sensibilidade social e o papel da cultura. Eles se escutavam, mas os olhares denunciavam a discordância. Um clima tenso, quase palpável. Os produtores sabiam o que faziam. Ao reunir dois nomes tão diferentes em essência, linguagem e visão de mundo, era um terreno minado, uma bomba pronta para explodir por alguns minutos. Parecia que o debate se manteria firme, porém controlado. Nicolas falava de números, metas e meritocracia. Lázaro trazia histórias, experiências e emoções. A plateia se dividia entre aplausos tímidos e expressões pensativas.
Até que Nicolas soltou um comentário sutil sobre a manipulação ideológica na arte. Ele mencionou o uso da cultura como ferramenta para impor uma visão de mundo, e o silêncio das vozes conservadoras foi o estopim. O rosto de Lázaro mudou. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente, como quem já previa o que estava por vir. Nicolas falava sobre liberdade de expressão e o direito de ser conservador sem ser cancelado. Apesar do tom ainda cordial, suas palavras cortavam como navalhas. A tensão no ar tornou-se insuportável. Lázaro ajeitou o microfone, cruzou as pernas e manteve o sorriso. Só que aquele sorriso não era mais o mesmo. Era um sorriso de contenção, de superioridade silenciosa, como se dissesse: você não entende nada do que está falando. A plateia percebeu, os âncoras perceberam, e Nicolas percebeu. Era questão de tempo até que algo saísse do controle, enquanto a conversa caminhava para um ponto comum. O relógio do programa corria implacável. Restavam poucos minutos no ar e todos sabiam que o momento decisivo estava por vir. Então, no ápice da tensão, quando os olhos de todos estavam vidrados nos dois protagonistas, as cortinas da cordialidade começaram a cair. E foi aí que aconteceu. Com o público segurando a respiração, Lázaro soltou uma risada seca, breve, carregada de desprezo. Não era uma risada espontânea, mas calculada, quase ensaiada. Um deboche que marcou o momento, sem hesitar. Com o microfone em mãos, ele interrompeu Nicolas e soltou, com um tom sarcástico e um sorriso de canto: desculpa, mas isso é impossível de levar a sério. O choque foi imediato. Parte da plateia caiu na gargalhada, como se tivesse sido liberada. A rare. Outra parte, no entanto, ficou paralisada, trocando olhares desconfortáveis. O riso de Lázaro não foi apenas uma interrupção. Foi um tapa sem mão, um recado claro e brutal. Você não tem lugar nesse debate. Os apresentadores tentaram manter o controle, mas sabiam que o tom havia mudado. Nicolas parou por alguns segundos, não por falta de argumentos, mas porque naquele momento a elegância mandava esperar. A câmera focava seu rosto, calmo, firme, sereno. Ele sabia que uma reação explosiva confirmaria o estereótipo que seus adversários queriam pintar. Mas também sabia que não poderia deixar passar. Lázaro ainda sorria, talvez acreditando que havia conquistado o público. Mas o silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer aplauso. Havia algo incomodando na forma como ele ria. Não só de Nicolas, mas de tudo o que ele representava. O clima subiu de temperatura. O público não era mais espectador passivo, mas parte da cena. Nas redes sociais, o debate explodiu. A internet fervilhava, com opiniões divididas, fervorosas. Alguém precisava mudar o jogo, e foi Nicolas quem tomou a dianteira. Respirou fundo, ajeitou o microfone e respondeu. Não com raiva, não com sarcasmo, mas com a frieza de quem sabe o que está dizendo. É compreensível que o senhor ria. Quem vive numa bolha ideológica há anos realmente se assusta quando escuta a verdade. Devora. As palavras caíram como um raio. Não houve gritos, não houve deboche. Mas a força daquela frase foi avassaladora. Por um instante, parecia que o tempo parou. A plateia, antes dividida, agora o encarava com respeito. A provocação de Lázaro fora, respondida com inteligência e coragem, menos uma resposta que muitos não teriam. O rosto de Lázaro, até então confiante, mudou. Não era fácil para ele, acostumado aos aplausos e holofotes, ser colocado contra a parede com tanta serenidade.
Não esperava aquela reação, nem o desconforto sincero que surgia em seus olhos. O público, que antes torcia de forma fragmentada, agora se unia no silêncio pesado que falou mais que 1000 palavras. Era o silêncio da verdade. Nicholas não baixou o tom, nem recuou, como se aquela frase tivesse destravado uma confiança renovada. Continuou, firme, olhando para Lázaro, que agora evitava o olhar. Você diz que luta pela liberdade, mas só valoriza quem pensa igual. O povo percebe isso. Por isso tanta gente está cansada dessa elite artística que só aparece para ensinar o que nunca viveu. Não era um ataque Irahambi Spello, um reflexo da realidade que incomoda. O silêncio que tomou o estúdio era quase palpável. Alguns na plateia se mexeram desconfortáveis. Outros assentiram, concordando. A verdade tem esse efeito. Ela derruba certezas e mexe com os alicerces. Nicholas falava para Lázaro, mas também para milhares que se sentem excluídos dos grandes palcos, dos holofotes e dos microfones que só amplificam uma narrativa única. Era um discurso direto, sem rodeios, carregado da indignação de milhões que se sentem ignorados por um sistema que decide quem pode falar e quem deve calar. Ele falava de hipocrisia, de privilégios mascarados de empatia, do cansaço de ser tratado como ignorante apenas por pensar diferente. A plateia reagiu com aplausos tímidos, suspiros, expressões sérias. O clima havia mudado para sempre. Os apresentadores tentavam manter a compostura, mas não conseguiam esconder a surpresa. Esperavam polêmica, sim, mas não uma virada daquela magnitude. Sem gritos, sem baixaria, menos, apenas com palavras certeiras e serenidade. Que parecia ser mais um debate comum se tornou histórico. Enquanto isso, Lázaro permanecia em silêncio. Talvez estivesse tentando pensar em uma resposta à altura. Talvez apenas digerindo tudo aquilo. Ele não estava acostumado a ser contestado daquele jeito, ao vivo e sem cortes. Seus olhos antes confiantes agora refletiam um desconforto verdadeiro. Menos aquele tipo de desconforto que nasce quando alguém com voz mansa aponta uma verdade inconveniente nas redes sociais. O nome de Nicholas dominava os trending topics. Trechos de sua fala viralizavam em cortes, legendas e memes. Mais do que viral, ele havia tocado em algo profundo. Um sentimento de ruptura. Como se alguém finalmente tivesse coragem de falar o que muita gente sentia, mas não conseguia expressar, apesar das discordâncias. Ninguém poderia dizer que Nicholas faltou com respeito. A virada estava completa, e o que viria depois era um terreno novo, um palco onde o silêncio do oponente dizia mais. Que qualquer argumento, será que Lázaro aceitaria isso? O tempo passava, mas para ele parecia ter parado. Ali estava, diante das câmeras, mas sua presença parecia vazia. Não era mais o artista carismático que dominava o palco com confiança. Era um homem encarando em silêncio as consequências de um erro de cálculo. A tentativa de desmoralizar com uma risada virou contra ele. Para o público, a postura que antes parecia elegante, agora soava arrogante. Um arrependimento pairava no ar, silencioso, porém evidente. Lázaro não reagiu. Não tentou recuperar o espaço perdido. A cada palavra de Nicholas, ele permanecia quieto, sem disfarçar o incômodo. Suas expressões faciais diziam mais que qualquer palavra. O olhar baixo, o maxilar travado, os dedos inquietos.
Parecia reviver ali mesmo cada escolha feita naquele programa. Talvez esperasse que tudo acabasse logo, para sair dali com alguma dignidade. A plateia, que antes o aplaudia quase por hábito, agora estava em suspense. O respeito ainda existia menos. Afinal, ele era uma referência para muitos, mas havia sido ferido. E o mais curioso, não por um ataque agressivo, mas por alguém que falou com convicção e coerência. Nicholas não buscava vingança, queria justiça. Os apresentadores, percebendo a mudança de clima, tentaram mudar o foco, tentaram aliviar a tensão, mas era tarde demais. O que precisava ser dito já fora dito, e as câmeras captaram Sam Feltrow. A derrota silenciosa de Lázaro. Nenhuma edição futura poderia apagar aquela expressão. A tentativa de constranger saiu pela culatra, e o público sabia. Em casa, muitos assistiam em silêncio, refletindo, outros vibravam, mas todos, Sam Exekal, percebiam que algo importante havia acontecido. Não era só política, nem só arte. Era sobre respeito, sobre não subestimar quem pensa diferente, sobre o direito de falar, mesmo quando a voz incomoda. O arrependimento de Lázaro não era apenas pelo conteúdo, mas pelo tom, pela risada, pela soberba, por provocar, em vez de escutar. E isso para alguém que sempre se apresentou como defensor do diálogo e da empatia. Doía muito. Nicholas não provocou, não tripudiou. Continuou firme, direto e sereno, mostrando que não precisava gritar para ser ouvido ali. Diante de um ícone da cultura, deu uma verdadeira lição de vida. Mostrou que é possível discordar sem agredir, que a verdade, quando bendita, se sustenta sozinha. O programa terminou sem mais explosões, mas o silêncio de Lázaro foi o maior acontecimento da noite. Um silêncio que dizia, eu errei. Um silêncio que revelava arrependimento. E que deixava uma pergunta no ar. Quantas vezes o orgulho nos impede de ouvir o que mais precisamos? No fim. Não foi um grito que calou o estúdio. Foi o peso de uma verdade dita com firmeza e respeito. Nicholas não precisou humilhar nem ridicularizar ninguém. Apenas mostrou que, quando se tem convicção no olhar e coerência nas palavras, até os mais aplaudidos precisam repensar o que dizem. E Lázaro, com toda a sua trajetória, provou que até os grandes podem tropeçar quando subestimam a força de uma ideia contrária. E você, quantas vezes já foi silenciado com ironia só por pensar diferente? Quantas vezes engoliu o orgulho para evitar conflitos? Essa história nos ensina que é possível enfrentar a arrogância com elegância e que, às vezes, o silêncio do outro é a maior confirmação de que você venceu. Agora quero saber de que lado você ficou nessa troca. Concorda com a resposta de Nicholas ou acha que Lázaro teve seus motivos? Comente aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Aqui você não perde nenhuma história que mexe com a cabeça e o coração. Sim, sim. A próxima.